O Fed cortou 25 pontos os juros dos Estados Unidos e já projeta mais dois cortes até dezembro. Só que a inflação subiu e, mesmo assim, o Fed segue cortando. O que isso mostra? Que o Banco Central mais importante do mundo perdeu a luta contra a inflação. Esta tão aguardada reunião de setembro trouxe algo que todo mundo já sabia: o corte de juros que o mercado já precificava aconteceu. O Fed cortou em 25 pontos, conforme o esperado, nenhuma surpresa, e veio também com a divulgação do corte de juros a tendência é que o Fed corte mais duas vezes este ano, na reunião de outubro e na reunião de dezembro, mostrando aí que o Fed mudou totalmente a sua postura da última reunião do mês de julho, né? O Fed agora está preocupado com o mercado de trabalho, que teve revisões agressivas, aí, revisões históricas. Em 2024, a revisão ficou negativa em quase 1 milhão de vagas, como eu falei aqui na comunidade, durante o governo Biden. Então, esses dados mostram que o Fed precisa estimular de novo a economia com redução de juros. E o Fed parece estar também preocupado com a inflação, né, como eu sempre digo aqui, mas neste momento o mercado de trabalho, que pode estar muito mais fraco do que de fato os relatórios estão sendo divulgados, até porque esses dados vão continuar sendo reajustados aí pela frente. A gente está vendo esse reajuste de tempo em tempo. A gente percebe que o Fed está cortando juros não porque venceu a luta contra a inflação, mas porque precisa ajudar a economia, ajudar o apertado mercado de trabalho. E o Powell tentou até justificar na coletiva que o problema do mercado de trabalho é a demanda por trabalho ou a falta de imigrantes. Chegou a até falar isso, né? Como os imigrantes estão indo embora do país, a gente não tem emprego suficiente. É surreal, né? Ele não falou com essas palavras, obviamente, mas no texto ali de abertura, ele colocou que o problema de imigração está refletindo, né, a falta de imigrantes está refletindo no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Quando, de fato, né, o mercado de trabalho, o que importa ali não são essas vagas de meio período, vagas de serviço, que são normalmente são a maioria do relatório de emprego nos Estados Unidos nos últimos anos. O que interessa para a gente ali é o emprego de tempo integral e emprego na indústria, né, que mostra realmente uma economia pujante, uma economia crescendo, né, que está produzindo. Quanto mais empregos no setor industrial um país ele abre, né, quanto mais vagas, oportunidades acontecem, mais mostra ali a realidade que aquele país está crescendo, né, é, está pujante economicamente. Quando a gente vê vagas de serviço, vagas de meio período, mostra que os empregos não são tão bons assim. E muitas vezes os números são maquiados. O cidadão precisa buscar um ou dois empregos de meio período para poder pagar as contas e entra ali no relatório como dois empregos. Mas, de fato, o Fed mostrou essa preocupação com o mercado de trabalho. E eu vou falar aqui sobre a coletiva do Powell, né? E como tudo que eu venho alertando a você aqui na comunidade Liga Lion há bastante tempo vem acontecendo pouco a pouco. Tudo que eu alertei a você aqui, e eu repito, desde 2023, quando o Fed resolveu pausar com o ciclo de alta de juros, eu venho alertando a você aqui tudo o que iria acontecer. É claro que a gente não pode adivinhar qual vai ser a data exata de quando realmente as coisas irão acontecer, mas a gente já consegue antecipar esse roteiro que era extremamente previsível quando estamos falando de uma economia que está extremamente endividada, onde uma bolha de endividamento foi alimentada pelo próprio Banco Central americano por muito tempo, por mais de 15 anos, mantendo juros artificialmente baixos, né, comprando ativos, inflando bolhas no mercado de ações, um ciclo virtuoso que ainda contou com um período de valorização do dólar americano, né, que acabou afastando a inflação nos Estados Unidos por um longo tempo, mas depois da pandemia, quando uma nova bazuca de
estímulo foi colocada pelos governos, pelo Banco Central americano, que voltou a comprar ativos e também levando os juros a zero, e inevitavelmente o dólar começou a perder valor, e com isso chegamos nesse momento aqui, né, onde o Fed precisa cortar juros para estimular a economia, mesmo com o mercado de ações no recorde, no topo histórico, que antes não acontecia. Todos os ciclos de início de corte de juros do Fed foram com o mercado de ações lá embaixo, né? Depois de uma crise financeira, depois de uma recessão, o Fed começava esse ciclo de corte de juros para estimular o mercado. Desta vez, o Fed começa o ciclo antes, com o mercado ainda em alta, para evitar que uma crise financeira aconteça e, de fato, piore ainda mais a frágil situação econômica dos Estados Unidos. Mas o Powell falou, até anotei aqui o que o Powell falou, uma das melhores perguntas que eu vi foi em relação às revisões negativas do payroll, divulgados pelo BLS, né, pelo governo, confirmando a fragilidade do mercado de trabalho. Ele foi perguntado como é que o Fed se orienta sobre o mercado de trabalho americano através desses relatórios, se eles são ajustados da forma que estão sendo ajustados, esses relatórios são confiáveis, algo que realmente, se você parar para pensar, como é que o principal banco central do mundo baseia a sua decisão e baseia os seus relatórios sobre o mercado de trabalho, mostra-se extremamente ineficiente. Essas revisões que a gente está vendo aí nos últimos anos, né? A cada mês aí é divulgada a folha de pagamento, foram criadas 150 mil vagas. No mês seguinte, esse mês de 150 mil foi reajustado em menos 100 mil vagas. Não eram 150, eram apenas 50. Daqui a um ano é reajustado mais ainda para baixo. Então, como é que você consegue antecipar e dizer que a economia, que o mercado de trabalho americano está vivendo um mercado pleno, se os relatórios não são nada confiáveis, né? E, surpreendentemente, o que eu achei muito curioso, o Powell quis passar uma confiança para o mercado de que esses dados que são revisados são antecipados pelo próprio Banco Central. Ele disse que essa grande revisão que aconteceu recentemente, de quase 1 milhão de vagas do ano de 2024, foi exatamente o que o Fed havia previsto. Ou seja, os caras são realmente geniais, né? Ele sim disse que a forma que essas vagas são computadas precisam ser revistas, é preciso revisar a metodologia, o mercado é dinâmico, está sempre mudando, não são tão confiáveis nesse sentido, mas ainda assim o Fed consegue antecipar de longe. E isso por si só não mudaria a política monetária do Fed. Mas aí a pergunta voltou para ele e ele disse: mas se você soubesse há um ano atrás que os dados de emprego não eram o que estavam sendo divulgados, e sim os que a gente sabe atualmente, você teria cortado os juros mais cedo? E aí ele fugiu da pergunta e disse: eu não vou ficar olhando no espelho, eu só consigo olhar para frente, não posso olhar para trás sobre o que não aconteceu, né? Então, de fato, a gente percebe que, mesmo com essa tentativa do Powell de dizer que eles têm o controle, o Fed baseia-se as suas informações em cima de um relatório extremamente frágil, o mesmo relatório que o mercado também se baseia, e que eu venho criticando aqui por muitos e muitos anos. Eu acho que o relatório, o chamado índice ADP, que é de vagas privadas, mais confiável do que o BLS, que implica também as vagas públicas, e são extremamente mal calculados ou manipulados para parecer melhor para o governo, já que é o governo que divulga as vagas do mercado de trabalho. Qual o governante que vai ter o interesse de divulgar que ele não está criando vagas ou trazer uma manchete, uma headline ruim ali? Não, bota uma boa headline agora e depois você ajusta no mês seguinte esse mês para baixo. É assim que é feito, não é feito só pelo Trump, é feito por todos os presidentes, o Obama, o Bush, o Biden, todos eles adotaram a mesma sequência, né? Essa mesma estratégia, digamos assim. Mas vamos contar que seja apenas um mau cálculo ali, que eles não
precisam revisar a forma que eles estão calculando o mercado de trabalho. O Powell disse que, apesar da preocupação com a inflação, os riscos de alta da inflação são menores hoje do que eram em abril, quando ele mostrou preocupação mais atrás, né? O que mostra como ele está totalmente fora da casinha. Porque, ao anunciar o corte de juros, o dólar, ao mesmo tempo, despencou. O DXY, o spot, né, que mede a moeda americana frente às principais divisas do mundo, renovou a mínima do ano de 2025, vindo abaixo de 96 pontos, mostrando que o dólar vai continuar perdendo força. Há uma desconfiança do mercado na capacidade do Fed de controlar a inflação, no controle fiscal do governo também. Essa desconfiança está enfraquecendo o dólar. Então, se ao anunciar um corte de juros o dólar cai imediatamente e a fraqueza do dólar é a inflação, como você espera que os números vão ser, a preocupação é menor que abril? Isso não faz sentido algum. A queda do dólar e os próximos cortes de juros vão enfraquecer ainda mais o dólar americano. E esse enfraquecimento é a inflação propriamente dita. A inflação é a perda de poder monetário. Quando há mais moedas circulando, você precisa de mais dólares para comprar o mesmo ativo. É isso que vai acontecer quando o Powell busca agora estabilizar o mercado de trabalho, ajudar a economia americana com o corte de juros. Ao mesmo tempo, ele mostra para todo mundo que perdeu a luta contra a inflação. E foi interessante ver o comentário do mercado. Eu acompanhei pela Bloomberg, e na Bloomberg os jornalistas que estavam cobrindo o FOMC mostraram grande preocupação em relação à inflação nos Estados Unidos. Poxa, como a gente está vendo a inflação ir para o outro lado e o Fed agora começa um ciclo de corte de juros. Ou seja, a inflação vai continuar subindo. E se a inflação vai continuar subindo, o juros real em cima dos bondes americanos, da renda fixa americana, também deixam de ser atraente. Então, foi outra coisa que aconteceu imediatamente após a divulgação do corte de juros. Os yields dos bondes americanos, principalmente os de longo prazo, dispararam, subiram forte, porque o investidor percebe que precisa de um prêmio maior, porque o prêmio dos bondes não vai pagar a inflação. Então, começa a ter um processo de venda, é por isso que esses yields passam a subir. Ou seja, há uma desconfiança real dos bondes americanos, há uma desconfiança real do dólar americano na capacidade do Fed de controlar a inflação e também na situação fiscal americana, com as tarifas do Trump, com a possibilidade das tarifas caírem, com um grande déficit aprovado também nesse Big Beautiful Bill, né, esse projeto aprovado aí pelos republicanos. Essa desconfiança, tudo isso somado, vai afundar ainda mais o dólar americano. É algo que eu já venho cobrindo com você aqui há algum tempo. Outra coisa importante também, que foi levantado por vários dos jornalistas, é a independência do Banco Central americano com a pressão do Donald Trump, né? A gente começa a ver essa interferência aí do executivo. O Powell é totalmente o Powell acaba constantemente aí tomando porrada do Trump por não cortar juros. O atrasado deve estar atrasado, a culpa é dele, a gente já deveria ter cortado, os juros deveriam ser muito menor, muito mais próximo de zero do que está agora. E também a situação da demissão da Lisa Cook, né, uma das membros do Fed, pelo Trump, né, que em teoria não tem esse poder, e essa discussão chega agora no judiciário. O Supremo vai decidir se o governo pode demitir ou não uma membra do Banco Central americano. Em teoria, o Banco Central americano é independente, não está sobre a asa do governo americano, mas, de fato, como até alertou o Peter Schiff recentemente, não há na Constituição americana algo que realmente mostre ali a independência do Banco Central americano e nem mesmo a independência dos membros frente ao governo.
E isso pode trazer uma leitura, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, nenhum Peter Schiff, uma leitura de que se não está na Constituição, é sim legal que o executivo possa demitir uma pessoa do Banco Central, que ele possa interferir, o que seria muito pior, né? Porque se houver realmente essa interferência do executivo, se o executivo jogar junto com o Banco Central ali, e provavelmente o próximo nome que virá o próximo nome que virá a assumir o Banco Central americano a partir de maio do ano que vem vai ser indicado pelo Trump, né? E tem aí um grande concorrente que deve jogar o jogo que o Trump está querendo. Imagina se isso acontecer, né? Se o governo tiver controle do Banco Central americano. É exatamente isso que o governo Trump está mostrando. Ele está tentando, à base da força, fazer o Fed baixar juros na marra. Por que ele quer isso? Porque ele quer estimular a economia artificialmente. Ele quer, de novo, botar gás nesse balão, nessa bolha de endividamento, como os outros presidentes também tiveram. Ninguém quer fazer o dever de casa, quer fazer uma reforma tributária, cortar gastos, todos eles querem juros mais baixos para estimular a economia através do crédito, através do endividamento. Isso, no curto prazo, traz essa sensação de crescimento, né, como a gente já viu nos Estados Unidos nos últimos anos, e, claro, para o governo, olha o que eu fiz, olha como o meu governo é bom, né? Então, essa pressão em cima do Fed uma outra situação que também deve agravar bastante, principalmente se o Supremo votar favorável ao Donald Trump. A independência do Fed, olha que eu, claro, sou totalmente contra um planejamento central dos juros, ao Banco Central, mas já que ele existe, ele é muito melhor na mão do Fed atual, né, o que seria esse quarto poder, como muitos dizem nos Estados Unidos, do que na mão do executivo, porque se o governo tiver controle da máquina de imprimir moeda, meu irmão, ferrou. Se o governo já faz os déficits que faz naturalmente, imagina se ele tiver controle da máquina de imprimir moeda. Olha o dano que ele pode fazer. Então é muito perigoso. Então, entre os males, o menos pior é o atual, que o Fed tem essa, entre aspas, independência, mesmo isso não estando aí na Constituição americana. De fato, foi uma reunião que, como eu trouxe para você aqui, mostrou o Fed extremamente fragilizado. O dot plot, que é aquele gráfico dos pontinhos, aonde os membros do Fed marcam e projetam, né, como vai estar os juros americanos nas próximas reuniões, em 2026, 2027, mostrou uma grande salada mista ali, cada um pensando de uma maneira. Tem membros do Fed que acreditam que os juros podem estar abaixo de 3% ainda este ano de 2025, ou seja, vai ter cortes maiores pela frente. Aliás, teve um membro do Fed que pediu corte de juros de 50 pontos já nessa reunião, e esse membro foi o Steve Mnuchin, né, que foi indicado recentemente pelo Donald Trump. Então, mais uma pressão do governo aí para cortar juros mais rápido, né, e juros de forma e cortar mais juros do que apenas 25 pontos. O Steve Mnuchin foi o único que pediu pelo corte de 50 pontos, e ele provavelmente está botando aí os juros para o final de 2025 abaixo de 3%, o que seria aí nas próximas duas reuniões, cortes de juros mais agressivos do que vimos agora. Então a pressão aí está sendo colocada, o Fed se mostra extremamente perdido. Como eu alertei a você aqui, o Fed já perdeu a luta contra a inflação. O Fed não corta porque venceu a inflação, corta porque teme a recessão. E um Fed sem rumo só aumenta a instabilidade global. E é justamente nesses momentos que a informação em tempo real faz diferença. Estamos com 36% off por tempo limitado na Liga Lion, onde eu mostro esses movimentos antes de saírem no corte do mercado. O link está na descrição desse vídeo ou no QR Code que você vê
aqui na tela. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Não está inscrito no canal, meu amigo? Se inscreve no canal apertando o botãozinho aqui abaixo, acione o sininho da notificação para receber a notificação de quando os novos vídeos forem ao ar. Até a próxima. Tchau!